O Saber Direito desta semana é com o professor William Miranda e ele fala sobre o direito da infraestrutura. Tem dúvida sobre o assunto? É só mandar um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode acessar o nosso site e acompanhar todos os programas tvjustiça.jus.br. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula do curso de Direito da Infraestrutura. Meu nome é William Miranda, eu sou professor universitário, professor de cursos preparatórios para concursos, bem como também sou advogado no município de Belo Horizonte. Ao longo dessa semana, nós compreendemos o que é o direito da infraestrutura, traçamos uma evolução histórica no modo como o Estado lida com a infraestrutura, bem como a iniciativa privada participa dessa ideia de infraestrutura e quais são os instrumentos disponibilizados à iniciativa privada que permitem que ela possa ajudar o Estado. Bem, vimos quais são as competências dos entes da federação, qual foi a política adotada pelo Estado até meados da década de 90 e como o Estado entendeu por bem dar à iniciativa privada mecanismos para que ela participe da infraestrutura. Vimos também o principal contrato que possibilita a iniciativa privada participar e ampliar a infraestrutura, que é o contrato de obra. Vimos também o advento da Lei 8.987 de 95, que permitiu aos particulares e estruturou melhor o contrato de concessão e de permissão de serviços públicos, mencionados no caput do artigo 175 da Constituição, e vimos uma evolução no modo como a iniciativa privada presta serviços públicos, bem como executa obras públicas. Após a Lei 8.987 de 95, estudamos a Lei das PPPs, 11.079 de 2004, lei essa que trouxe espécies diferentes de concessão de serviço público. Concessão patrocinada e a concessão administrativa, que nada mais fez que tentou trazer a iniciativa privada a projetos complexos de grande monta, especialmente os projetos ligados direto ou indiretamente à infraestrutura. Em nosso último encontro, nós compreendemos o que foi o RDC, que é um instrumento utilizado nos contratos que viabilizam a realização dos mega-eventos, Copa do Mundo, Copa das Confederações, Jogos Olímpicos. Entretanto, na nossa última aula, nós constatamos que esse RDC, que é o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, ele foi ampliado pelo poder público, ou seja, o leque de contratos que podem se utilizar do RDC, não só contratos, mas como também licitações, foi consideravelmente ampliado. Hoje o RDC pode ser utilizado também em programas do PAC, em obras e serviços de engenharia do Sistema Público de Ensino e do SUS, bem como em obras que envolvam atividades do sistema prisional. Reparem que atividades importantes de responsabilidade do Estado poderão ter o auxílio do RDC. Ou seja, nós constatamos uma clara tentativa do poder público de trazer a iniciativa privada para junto dele na realização das obras e dos serviços que envolvam a infraestrutura. Ok? Na nossa aula de hoje, quero dar a vocês uma outra tônica dessa ideia de infraestrutura. Nós vamos compreender os consórcios públicos e os convênios de cooperação, bem como alguns outros instrumentos que podem indiretamente serem utilizados nessa ideia de infraestrutura. Pessoal, vamos começar pelos consórcios públicos, tratados na Lei 11.107 de 2005. O que são e onde está a disposição constitucional que permite ao Estado legislar sobre o consórcio? Peço a gentileza de que vocês olhem e deem uma lida no artigo 241 da Constituição, alterado pela emenda 19 de 1998. Nesse artigo, há clara menção aos consórcios públicos e aos convênios de cooperação. Há, nesse artigo, menção a esses dois instrumentos, que nada mais são do que instrumentos que possibilitam a gestão associada de serviços públicos. Ou seja, a ideia básica, a ideia primária acerca dos consórcios públicos é a sua utilização na gestão associada de serviços públicos. Mas o que vem a ser esse consórcio? O que vem a ser esses convênios de cooperação? Peço a gentileza de iniciarmos a nossa primeira pergunta dessa aula.
O que são os consórcios públicos? Essa é uma pergunta importante, porque você, estudante de Direito, dependendo do manual que você estiver estudando, há autores que entendem que o consórcio público é uma pessoa jurídica, há quem entenda que o consórcio público possui natureza contratual. Antes de responder a essa pergunta, o que é, ou seja, qual a natureza jurídica do consórcio, eu quero que vocês compreendam todo o iter, todo o caminho necessário para a elaboração e constituição de um consórcio público. Antes, quero que vocês guardem o seguinte: consórcio é uma ideia que surgiu para viabilizar e facilitar o exercício de atividades de interesse público. Essas atividades e todos esses serviços serão melhor desempenhados se houver uma sinergia, uma coesão entre diversos entes da federação. Pensem vocês em determinadas regiões de alguns estados muito distantes de grandes centros urbanos. Eu, que sou mineiro, sempre dou o exemplo do Vale do Jequitinhonha. Há regiões dentro do Vale do Jequitinhonha que são distantes de qualquer grande centro. Esses municípios próximos têm o dever de dar àquela população atividades básicas. Pensem vocês nas atividades da saúde. Se eu faço parte de um município, o meu colega é prefeito de outro município, não seria melhor se nós dois uníssemos esforços a fim de viabilizar o direito à saúde de nossas populações? Agora imaginem vocês se numa mesma região existirem 4 municípios com problemas de saúde. Imaginem vocês se os 4 prefeitos resolverem juntos, ou seja, de forma colaborativa, unirem esforços a fim de, por exemplo, construir um hospital. Ao invés de mandar todo mundo para Montes Claros, que é muito mais caro e muitas vezes ineficaz, todos juntam esforços para a constituição e manutenção de um hospital. Esse hospital, com sede em um desses municípios, certamente atenderá a população, reduzindo mortes, reduzindo doenças e dando à população o direito à saúde. Essa ideia, e a partir desse exemplo, que eu começo e apresento a vocês a ideia de consórcios públicos. Consórcio público nada mais é do que a possibilidade de entes juntos celebrarem um contrato e realizar a gestão associada de serviço público. Mas como se dá esse contrato realizado entre diferentes entes da federação? Antes de tudo, é necessário que os chefes do Poder Executivo ou seus representantes se reúnam e elaborem o chamado protocolo de intenções. Ou seja, se vários representantes de entes da federação podem ser entes da federação de natureza distinta, ou seja, municípios, estados, União, se eles juntos requerem a elaboração de um contrato para viabilizar a prestação de um serviço público, antes de tudo, eles devem apontar quais são as diretrizes desse contrato, quais são as demandas e quais são as condições que eles, cada um dos entes, tem a oferecer. Esse documento, que nada mais é do que um contrato preliminar, a ele é dado o nome de protocolo de intenções. A partir do instante em que os vários entes e os representantes desses entes da federação assumem esse protocolo de intenções e assinam esse protocolo de intenções, esse protocolo, que nada mais é do que um contrato preliminar, passa pela análise, ou seja, passa pelo crivo de controle do Poder Legislativo de cada um dos entes que tem interesse em formar o contrato. Peguem aquele exemplo que eu dei dos municípios no Vale do Jequitinhonha. Os prefeitos foram juntos, assinaram um protocolo de intenções, apontando as diretrizes desse consórcio. A partir de então, esse documento passa pelo controle das várias câmaras de vereadores desses municípios. Essas câmaras de vereadores podem ou não aprovar esse protocolo de intenções. Ou podem, por exemplo, aprovar parte do protocolo de intenções. A partir dessa aprovação, que a lei dá o nome de ratificação, esse protocolo de intenções ganha publicidade e essa aprovação se dá por meio de lei, ou seja, toda a população daqueles municípios terão conhecimento de como será feito esse consórcio. Aprovado o protocolo de intenções, passa-se a uma nova fase, que é a formação de uma pessoa jurídica. E aqui é um detalhe importante.
todo contrato, a partir da celebração de um contrato de consórcio, nasce, ou seja, é constituída uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica pode ser de direito público ou de direito privado. Ou seja, essa pessoa jurídica recém-criada pode estar submetida a normas de direito público ou a normas de direito privado. Sendo uma pessoa jurídica submetida a normas de direito público, ela será uma associação pública. Associação pública é ente da administração indireta? É autarquia. Olhem o artigo 41 do Código Civil. As autarquias podem assumir a forma de associação pública, ou melhor dizendo, as associações públicas nada mais são do que autarquias. Entretanto, esse consórcio pode dar origem a uma pessoa jurídica de direito privado, que parte da doutrina dá o nome de associação. Entendo prudente compreender essa pessoa jurídica de direito privado formado pelo consórcio como uma empresa pública. Ou seja, é uma pessoa jurídica, é um ente da administração indireta que faz parte de todos aqueles envolvidos, ou fará parte da administração indireta daquele ente detentor do maior capital. Então vamos lá. Para que se forme o consórcio, primeiro há um protocolo de intenções ratificado pelo Poder Legislativo. Após a ratificação do Poder Legislativo, há a formação de uma pessoa jurídica e é essa pessoa jurídica que será responsável pela gestão associada daquele serviço prestado pelo consórcio. Uma observação que eu faço é: essa pessoa jurídica não precisa necessariamente prestar diretamente esse serviço. Essa pessoa jurídica pode tão somente planejar, fiscalizar e coordenar esse serviço, ok? Essa é uma observação importante que é uma disposição expressa na lei dos consórcios públicos. Então, essa pessoa jurídica tanto presta diretamente a atividade, esse serviço, quanto ela pode controlar, fiscalizar e planejar a execução desse serviço. Compreendido isso, quero que vocês observem qual a importância dos consórcios no direito da infraestrutura. Os consórcios públicos, eles têm a prerrogativa de outorgar, mediante permissão, concessão e autorização, um serviço público. Então, o consórcio público é visto como parte do poder público e esse poder público consórcio pode possibilitar que a iniciativa privada preste um serviço de forma delegada, mediante concessão, permissão e também autorização. Isso é um aspecto importante porque, dependendo da região do país, o consórcio será a pessoa jurídica responsável será a pessoa jurídica conhecida como poder concedente, responsável por delegar um serviço público, que agrega e compõe a noção de infraestrutura que acabamos de ver. Ok? Então, sobre essa ótica, eu quero que vocês compreendam a importância do consórcio na ideia de infraestrutura. Quero chamar a atenção para dois contratos necessários à formação do consórcio público. O primeiro contrato é o chamado contrato de rateio. O que é isso? Contrato de rateio é um contrato celebrado entre o ente que faz parte do consórcio, chamado de ente consorciado, e o consórcio. Nesse contrato, esse ente da federação assume junto ao consórcio e todos os demais entes a obrigação de cumprir com as obrigações financeiras, bem como em dispor na lei orçamentária o gasto que esse ente da federação terá com o consórcio.